Olá, bom dia. Hoje é 15/3/2025. Paz e graça, paz do Senhor, Shalom Adonai. Então, estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para a honra e a glória de Deus e nas Escrituras Sagradas. Então, o Antigo Testamento, pastor 2287. Então, infelizmente, Josias, ele morreu porque foi de encontro ao rei do Egito. Não era para ele ter ido, era para ele ter ficado no lugar que ele estava. Se ele pudesse, ou então ele mandasse mensageiros com alguma carta para ele, tentando pacificar aquele confronto, aquela ideia, aquela batalha, ou não. Mas ele foi pessoalmente com algumas pessoas, confiando, e naquele tempo o faraó Neco o matou. Quando chegou, ele viu ele com a espada, com a lança e... Entendeu? Não era para ele ter ido, nem ter feito isto. Era para ele ter mandado mensageiros, simplesmente ter pacificado com a mensagem, visto que ele iria dizer. Ele confiou. Vou dizer uma coisa para você. Tem coisas que não é bom a pessoa fazer, praticar, falar, influenciar. Não é bom. Tem coisas que é bom e também muitas das vezes não é bom a pessoa tomar atitudes. Por exemplo, como o do rei do Egito, né? E viu o cara fala até ele talvez queria conversar, conhecer, né? Dialogar, porque a Bíblia diz que ele foi de encontro a ele, mas não fala que foi guerrear, batalhar, pelejar. Então eu não posso afirmar e nem confirmar isso. Mas simplesmente ele pegou e o matou. Às vezes, então não pensou, né? Agiu por impulso, com a maldade, né? Então, 2 Reis, capítulo 23, versículo 31. Então, Joacás reina e é levado cativo para o Egito. Então, esse rei aqui, Faraó Neco, era um rei muito, muito forte, muito sério, e tinha uma profecia contra os próximos reis que fossem reinar por o fato de não ter lido a lei, os mandamentos, o estatuto, por ter rejeitado. E iria acontecer isso. E Deus estava permitindo. Entendeu? Por isso que é ruim quando você não lê o Novo Testamento, quando você não ouve, quando você não crê, quando você não segue o Novo Testamento, quando você deixa de obedecer coisas que é essencial, que é a essência, que é o principal, que é importante para a vida eterna. É ruim que a pessoa perde a salvação. A pessoa perde a salvação. Tinha Jeoacás 23 anos de idade, quando começou a reinar. Em 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jerusalém, filha de Jeremias de Libina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram seus pais. Quando fala seus pais, não Josias, os reis antigos. Ele fez o que era mal. E toda vez que eles faziam o que era mal, não era bom para eles fisicamente. E eternamente também não era bom. E depois dessa vida, não era bom. E Jesus falou que aqueles que fazem o mal serão ressuscitados para a condenação eterna. Os que fazem o bem serão ressuscitados para a vida eterna. Então vale mais a pena fazer aquilo que Jesus mandou do que não fazer aquilo que ele não mandou. Vale mais a pena a pessoa praticar o Evangelho, o ensinamento de Jesus, o mandamento, do que não. Porque a pessoa, desta maneira, garante a vida eterna. Então, Marcos 16, versículo 15. De por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, veja a importância. Então, através deles não ouvir a lei, os mandamentos e estatutos, eles fizeram aquilo que desagradou ao Senhor, aquilo que provocou a ira do Senhor. Então, o Senhor profetizou que iria acontecer várias coisas com os outros reis que fossem reinar. Mas por que Deus profetizou contra eles? Que eles não tinham nada a ver, porque ainda não tinham nem nascidos, ou eram muito jovens. Mas Deus sabia que eles iriam fazer o mesmo, por isso que a profecia se cumpria. Por isso que Deus permitia a situação ruim. Entendeu? E se eu e você hoje, em qualquer pessoa do mundo, fizer aquilo que é contra a vontade do Senhor, o mal, por exemplo,
sei lá, não perdoar, não fazer o bem, a pessoa perderá a vida eterna. Então, Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, às vezes, a pessoa não quer ouvir o evangelho. Às vezes a pessoa não quer anunciar, não quer que pessoas anunciem o evangelho. Essa pessoa fica com raiva, chateada porque tem prática, porque tem desejo, vontade de fazer coisas que é contrário. E às vezes isso vai levar a pessoa à condenação. Então não vale a pena fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus e de Jesus Cristo.